Bom, irmãos, acabou o recreio. Vamos lá. Hoje nós vamos ver, aliás, começando hoje, nós vamos aplicar o princípio dos 3 mandatos da criação, concentrando-nos especificamente em aplicá-los à família, que é o que nós estamos vendo, né? Então, só recapitulando aquilo que a gente já viu até aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que o modo através do qual Deus se revela é o pacto, é a aliança, e, portanto, essa aliança que o Senhor Deus estabelece com o homem garante a obediência, garante, em primeiro lugar, o governo de Deus, ou representa, né? O governo de Deus sobre a criação através do homem. E nós vimos que a família da aliança, então, é como se fosse uma base diplomática que representa o governo de Deus na criação. Só existem 2 instituições com essa característica, ou com essa responsabilidade de representar o governo de Deus sobre todas as coisas: a família e a igreja. Então, agora, é através da família, nós estamos concentrando nisso. No ano que vem, como eu disse, a gente vê se trata da igreja, mas nesse ano especificamente nós estamos tratando da família. A família, então, é o meio através do qual Deus será representado na criação. Através do controle da criação, através do governo da criação por meio do homem, só que o homem não está sozinho. Foi dada ao homem uma auxiliadora. E então, homem e mulher são essa representação da imagem de Deus e então do governo de Deus sobre a criação. Só que, para sintetizar melhor, ou para que ficasse mais claro, como é que seria essa representação da família, do reino de Deus, ou do governo de Deus na criação? Deus estabeleceu uma lei, através da qual ele deve ser obedecido e deve ser reverenciado. E aí essa lei, ela, como nós sabemos, ela está registrada especificamente em Gênesis capítulo 18, que é quando Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é quando Deus sacramenta a ordem de que o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nós precisamos entender uma coisa: aquela ordem representa a aliança que Deus está estabelecendo com Adão e Eva. Mas aquela ordem não é a única lei que Adão e Eva devem obedecer diante de Deus. Aquilo é a representação das demais. Como os 10 mandamentos hoje representam toda a lei sistematizada no Antigo e Novo Testamento para nós, assim a ordem de não comer do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal representava toda a lei de Deus. Essa lei de Deus toda, que representa a execução da obediência que o homem deve para com seu Criador, ela está sistematizada naquilo que os teólogos chamam de mandatos culturais. Aliás, mandatos da criação. E esses mandatos da criação, eles obedecem uma ordem, tal como nós encontramos lá no livro de Gênesis. Então, nós temos 3 mandatos: o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social, nesta ordem especificamente. Então, nós temos, só para ficar claro, a aliança, que é o ponto central da comunicação de Deus com o homem. É através da aliança que Deus vai se relacionar com a sua criação através do homem. A lei é o representativo dessa aliança, que exige do homem, então, uma resposta obediente da criatura para o seu Criador. E, por sua vez, essa lei está representada através dos 3 mandatos: espiritual, cultural e social. Por sua vez, cada mandato está representado por uma ação específica que Deus exige do homem. Nós temos, então, o princípio da guarda do sábado, dia do Senhor. Nós temos a guarda da criação, a guarda do cultivo da criação. E nós temos o casamento, representando o mandato social. É claro que isso aqui são só representações de tudo que está dentro do mandato, como nós vamos ver especificamente. É claro que o mandato, por exemplo, o mandato espiritual, ele abrange muito mais coisas do que somente a guarda do dia do Senhor. Mas foi na guarda do dia do Senhor que Deus representou esse mandamento, esse primeiro mandato. Veja, em primeiro lugar,
antes da gente entrar em cada um dos mandatos, nós precisamos ver que isso não é simplesmente mera sistematização nossa. É o que consta na Escritura. Então, abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. Aí nós vamos ter aí agora a organização na sequência de cada um desses mandatos. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, você tem aí o primeiro mandato, o mandato espiritual. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Está a declaração do primeiro mandato, o mandato espiritual. Aqui, é por isso que o capítulo 2, eu não sei na Bíblia dos irmãos aí, mas na minha aqui, os versículos de 1 a 3, eles estão separados do resto do corpo do texto. Essa aqui por que há essa divisão? No texto hebraico também há essa divisão. Porque até esse ponto, Moisés está enfatizando que o homem não havia sido criado ainda. Qual é o princípio? O sábado, o dia do Senhor, foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então, é por isso que, antes da narrativa da criação do homem propriamente dito, Moisés faz um comentário de que no dia 7º, Deus terminou a sua obra para descansar. Entenda. Essa é até uma pergunta que as crianças fazem muito, né? E Deus precisa descansar? O descanso do hebreu, ele é diferente do nosso descanso. Porque a ideia nossa de descanso é quando a gente realmente está esgotado, está cansado, eu vou descansar. Mas o descanso para o hebreu é o cessar. Exatamente, cessou de fazer tudo. Ele acabou, ele concluiu. Então ele, Shabat, ele cessou. E aí, então, nessa conclusão, Deus para contemplar o que fez. E aí, quando contempla o que fez, quando ele contempla a criação pronta, acabada, agora ele determina que o 7º dia, ou tudo aquilo que ele fez ao longo dos 7 dias, vai ser um modelo para toda a criação. Então, quando você chega em Êxodo, no capítulo 20, a partir ali do 4º mandamento, Moisés repete essa estrutura que está demonstrada aqui nesse texto de Gênesis 1, Gênesis 2, verso de 1 a 3. E você lembra lá, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a ordem. Qual é a razão da ordem? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto, então agora você tem, em primeiro lugar, mandato espiritual determinado. Segundo mandato, o mandato cultural. Abra aí a sua Bíblia, ou aliás, no mesmo texto, Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Segundo ponto. Em primeiro lugar, o mandato espiritual está representado pela guarda do dia do Senhor, guarda do Shabat. Em segundo lugar, o mandato cultural está representado pela guarda e cultivo da criação. Todas as obrigações do homem para com Deus em relação à criação estão anexadas nesse texto. É claro que o cultivar e o guardar, no contexto de Gênesis, é um contexto realmente agrícola. Adão está responsável por ir pastorear rebanho, cuidar de bicho e cuidar de planta. Ele está incumbido dessa responsabilidade. Mas, quando nós entendemos o mandato cultural, diante de toda a complexidade da Escritura, nós vamos perceber que o que está sendo exigido de Adão aqui, Adão e Eva, apesar de Eva não ter sido criada nesse momento, ela recebe essa ordem por comunicação de Adão. Então, o homem, de modo geral aqui, ele está responsabilizado por cuidar da criação de modo geral. Tudo o que diz respeito à criação está relacionado a esse texto. Gênesis 2, versículo 15,
no mandato cultural. E aí nós temos aqui o trabalho, nós temos aqui a exploração da criação, de todas as formas. Quando a gente fala de exploração da criação, lembra logo a cabeça minério, mas tudo que está relacionado à criação fica restrito ao mandato cultural. E, por fim, não menos importante, o mandato social, que está representado pelo casamento. Obviamente, Gênesis, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Veja lá o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, ou glória. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui, o Senhor Deus demonstra o seu desejo de que o homem, e aí quando eu estou falando homem aqui, nesse texto, sexo masculino, não esteja só nessas duas atividades. Na sua responsabilidade de guarda dia do Senhor e de mandato espiritual, o homem não pode estar só. É uma responsabilidade demais para que ele faça sozinho. Nem tampouco na guarda e no cultivo da criação, no mandato cultural, o homem pode fazer isso sozinho. É necessário que haja, então, a complementaridade do homem. A mulher vem para completar o homem, de fato, na execução dos dois mandatos. E aí, então, o Senhor Deus cria o mandato social. Veja, por que o mandato social é uma ordem? Porque, se você analisar os textos de Gênesis 2, 1 a 3 e Gênesis 2, versículo 15, nos dois há uma ordem implícita. E agora, no versículo 18, não há uma ordem direta. Há simplesmente o reconhecimento de Deus que não é bom que o homem esteja só. Mas veja, quando Deus nota essa necessidade, não havia essa necessidade no mundo real. Adão foi criado, Adão está bem, não é Adão que percebe a necessidade de uma mulher ou de uma auxiliadora idônea. Quem percebe esta necessidade é o próprio Deus. Não que Adão precisasse no sentido necessário da palavra, mas que é necessário que haja por determinação divina. Quando Deus coloca aqui não é bom, é porque ele está determinando, ele é o parâmetro de bondade. Veja, entenda esse versículo 18 com base em tudo aquilo que nós vemos no capítulo 1 de Gênesis. Ao passo que Deus vai terminando os dias da criação, o que é que Moisés registra? A supervisão divina. Então, por exemplo, acabou o dia primeiro, o que é que Moisés coloca? E viu Deus que era bom. Acabou o dia segundo, e aí Moisés registra e viu Deus que era bom. E assim o dia terceiro, o dia quarto, o dia quinto. Quando chega no dia sexto, ele olha, não está bom ainda. É necessário que haja a obra fique completa, por assim dizer. Haja o grão finale, né? E qual é? A criação da mulher. E agora, então, homem e mulher, unidos pela aliança do casamento, obedecendo ao mandato cultural, ao mandato social, deverão executar os outros dois. Agora, aliás, em primeiro lugar, ficou claro até aqui esses pontos? Ou há alguma dúvida? Porque agora nós vamos ver cada mandato especificamente. Hoje nós vamos ver um mandato só, não dá para ver os três numa tacada. Hoje nós vamos ver o primeiro mandato, que é o mandato espiritual. E aí nós vamos aplicar esse mandato ao contexto da família especificamente. Certo? Nós estamos aqui pensando na família da aliança. Então, o primeiro dos mandatos é uma observação religiosa de devoção que demarca a relação de Deus para com, aliás, do homem para com Deus. Eu posso apagar isso aqui? Se eu estiver falando muito rápido ou o conteúdo estiver muito rápido, os irmãos sinalizem porque minha língua é bem nervosa. Para resumir, para ser direto ao ponto, o mandato espiritual consiste na religião, a religião verdadeira, lógico,
o exercício da religião, que representa a relação do homem para com Deus. Veja, quando você chega lá, abra sua Bíblia, por favor. Quando você chega lá em Gênesis, mais uma vez citando aquele texto, quando você chega no capítulo 20 de Êxodo, que é a instituição dos 10 mandamentos, que é a representação de toda a lei de Deus, toda a lei mesmo está representada nestes 10 mandamentos. Você tem o quarto mandamento como representando todo o sentimento religioso, todo o sentimento de devoção que o homem deve ter para com Deus. Veja aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é que o homem vai santificar alguma coisa? O homem corrupto, o homem pecador. Mas veja, a ideia de santificação nesse texto transmite a noção de você se resguardar ou de você separar, se dedicar àquilo. Eu acho que a palavra que pode, de repente, ser um sinônimo para santificar aqui é dedicar. Lembra-te do dia de sábado para o dedicar, ou para você se dedicar a ele. 6 dias você vai trabalhar, ou trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, ele é o sábado do Senhor. Ele é o Shabat do Senhor, descanso do Senhor teu Deus. E aí não farás nenhum trabalho. E aí o texto vai colocando, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque ele repete o princípio que nós já vimos lá. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, então, está relacionado todo o serviço cultico do homem para com Deus. Todas as atividades espirituais que o homem deverá exercer para com seu Criador estão não somente, como é que eu posso dizer, registradas, estão ordenadas dentro do contexto do mandato espiritual. Mandato espiritual, nem nada. O mandato espiritual está representado em Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Então, todas as atividades religiosas, exercícios espirituais, atividades espirituais que são exigidas, isso aqui é muito importante para ficar claro para nós. O mandato espiritual não é uma opção. Adão não tem a opção de não fazer. Quando ele decide não fazer, o que é que acontece? Queda. Então, a morte. Então, se há uma consequência negativa de uma escolha, não há uma escolha. É a mesma coisa de eu dizer para minha filha: não beba água. Se você beber, vai levar uma pisa. Ela tem escolha? A única opção é obedecer. Se ela não o fizer, haverá consequências negativas. Então, o mandato espiritual consiste numa ordem direta e clara da parte do Senhor, obrigando todos os homens, e aqui quando eu falo todos os homens, é ímpio e justo, porque a lei do Senhor é para todos, obrigando todos os homens a guardar os seus mandamentos, especificamente todos os seus exercícios espirituais. E veja, o mandato espiritual está representado, então, como nós vimos, através da guarda do dia do Senhor. Momento de culto, é um momento solene, momento máximo. Mas, todas, como eu disse antes, todas as demais obras estão inclusas aqui. A oração, a leitura das Escrituras, os exercícios de misericórdia, ou as atividades de misericórdia, a comunhão dos santos, tudo. A recepção dos sacramentos, a correta recepção dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, tudo que foi espiritual e que você puder pensar está relacionado nesse mandamento. Aplicado isso à família agora, nós precisamos entender
que a família está dentro desse contexto de mandato espiritual. Portanto, é uma obrigação da família representar seu Criador através das atividades e dos exercícios espirituais. E aí, veja, inevitavelmente, nós precisamos entender agora, quando eu estava meditando nesse texto, eu tentei ser o mais didático possível para tentar passar isso. E aí a gente vai começar num tom mais pastoral agora, né? Por que os mandatos da criação eles foram organizados dessa forma? Espiritual, cultural e social. É porque o espiritual ele é mais importante que o cultural ou o social? É porque o social é menos importante que o cultural e o espiritual? Não. Os três estão em pé de igualdade. Os três são igualmente importantes, os três são igualmente fundamentais. Porém, existe a base para os outros dois. A base para o mandato cultural e social é o mandato espiritual. Sem este aqui, ou sem obedecer a este aqui, nenhum dos outros dois pode ser obedecido a contento. E isso traz algumas implicações. Porque agora, inevitavelmente, aplicando isso à família, a gente vai ter que retomar, batendo naquela tecla do culto doméstico. Porque é o exercício representativo dentro do contexto do mandato espiritual, maior dentro do contexto familiar. Veja, o mandato espiritual, ele naturalmente nos ordena o exercício particular e individual. Eu preciso ler as Escrituras sozinho, eu preciso orar particularmente, eu preciso cantar cânticos espirituais ao Senhor, louvando o seu nome pela sua redenção, pela sua salvação. Eu preciso exercitar-me espiritualmente sozinho. Isto é fato. Contudo, dentro do contexto familiar, eu preciso também levar as mesmas obrigações para o contexto da minha casa. E aqui, a maior representação disso, naturalmente, é o culto doméstico. E veja, como disse antes, a ordem dos mandatos ela é uma ordem crucial para que você entenda a relação de Deus com o homem, especificamente a relação de Deus com a família. O primeiro mandato não é o mandato cultural. Isto é, a sua primeira responsabilidade não é o seu trabalho. O primeiro mandato não é o mandato social. Isto é, a sua primeira responsabilidade não é o seu casamento. O primeiro mandato é o mandato espiritual. É o seu compromisso para com o Criador. Todas as demais atividades da sua vida devem preceder, aliás, devem suceder esta. Todas as atividades que você executa na sua vida vêm depois. Todas as outras atividades da sua vida, elas são um reflexo desta primeira. Se o homem não se exercita, se a família... colocar o homem um pouquinho de lado. Se a família não se exercita espiritualmente, tendo como norte, em primeiro lugar e acima de tudo, a sua relação com Deus, nenhum dos outros mandatos será obedecido a contento. Então veja, já sendo bem direto aqui, o culto doméstico, ele não é uma opção. Aí eu faço, de repente, se me for conveniente. Não sei. Aí, veja, dia após dia isso vai acontecendo nas nossas vidas e a gente vai simplesmente tocando a bola e vai empurrando com a barriga. É muita atividade, é muito trabalho, é muita coisa, e correria, corre para lá, corre para cá. E aí, quando chega no final do dia, você se lembra decepcionado que você não determinou ou você não separou um minuto daquele dia para você orar, ler a Escritura. Estou falando do exercício particular. Corre, demais atividades, é trabalho, é isso, é aquilo outro, e a atenção da gente está em 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas veja, como é que a criação começa? O homem nem foi criado ainda. Como é que tudo começa? O homem nem veio a existir ainda.
e já foi criado a determinação de que ele obedeça ao Senhor, em primeiro lugar, através do exercício espiritual, da guarda do dia do Senhor e demais atividades espirituais. Então, inevitavelmente, como disse antes, é daqui, é do mandato espiritual que a sua vida se processa. Veja, eu não estou querendo dizer que o horário de culto doméstico ele tem que ser de manhã, porque é de manhã que nossas atividades começam, então o culto doméstico tem que ser de manhã e tudo mais, porque tem que começar aqui. Eu não estou sendo legalista aqui, nem quero ser, por favor, entenda, eu não quero ser literalista aqui. Porque sua vida começa a partir do mandato espiritual, então você tem que começar o seu dia. Mas tem gente que acorda e tem que correr para o trabalho, é uma questão de necessidade. O ponto não é esse. O ponto é a intenção do seu coração. E veja, se nós não honramos o mandato espiritual em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele foi colocado ali estrategicamente, como eu disse antes. Porque aquilo é o símbolo da religião que Adão e Eva deverão prestar para com seu Criador e, consequentemente, o povo de Israel, como um todo. Veja, se você pegar os 10 mandamentos, você tem uma crescente. Quando você chega no 4º mandamento, você tem o clímax da primeira tábua. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura alguma, do que há em cima no céu, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual é o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Ou seja, se Israel obedece o 4º mandamento, ela obedece, ou Israel obedece todos os outros 3. Porque se Israel lembra de dedicar-se exclusivamente no dia 7º ao exercício espiritual do culto ao Senhor, consequentemente o povo de Israel estaria declarando que não há outro Deus senão o Senhor, que não há nenhum ídolo suficiente, ou que não há nenhum ídolo verdadeiro, o único Deus, mais uma vez, é o Senhor, e somente ele deve ser adorado. O nome do Senhor Deus é sagrado e santo, ao ponto de ser obedecido e temido. Tudo isso contido no 4º mandamento. Então, quando eu transporto isso para o meu ambiente familiar, quando eu transporto isso para a minha atividade doméstica, se eu negligencio o culto doméstico por razões frívolas, não que há uma negligência justificável, mas se eu negligencio o culto doméstico por livre e espontânea vontade, consequentemente eu estou violando esta relação. O Senhor não é o meu Deus. O Senhor não é o meu Senhor. Porque eu estou rejeitando aquilo que simboliza a minha relação para com Ele. Eu estou negligenciando aquilo que simboliza toda a relação, toda a obra da redenção. Quer dizer, eu já nasci numa condição em que eu estou obrigado a obedecer esta relação ao mandato espiritual. Mas vem o pecado e destrói isso, ou pelo menos corrompe isso. Mas o próprio Deus, então, vem em meu resgate e me restaura a essa condição. E mesmo tendo o Senhor me resgatado, me restaurado a esta condição, eu negligencio a sua obra. Veja, qual é o ponto? Às vezes a gente, e eu preciso ser mais delicado aqui, eu espero que os irmãos me entendam, às vezes a gente começa a olhar para o nosso casamento, para a nossa família, de modo geral, os filhos também, e a gente às vezes começa a ver problemas. Os filhos estão rebeldes, o marido negligente, preguiçoso, coisa do gênero, a esposa insubmissa, rebelde, enfim, e os problemas outros, os problemas vão se acumulando. E às vezes a gente fica parado pensando, meu Deus, onde é o problema? Qual é o problema? Onde é que está aqui a crise? Onde é que está aqui o problema, a questão para eu resolver? O problema está aqui.
problema está que muitas vezes nós negligenciamos a nossa relação para com o Senhor. Ah, mas eu venho à igreja todo domingo, mas não basta. Veja, a guarda do dia do Senhor, como eu disse antes, eu repito, a guarda do dia do Senhor é o mandamento representacional. É o ápice, é o clímax. É o maior momento em que você executa de maneira máxima a ordem do Senhor. Você vem à igreja no dia do Senhor, prestar culto ao Senhor com a família da aliança, com o povo de Deus. Mas veja, isso é o topo. Todo topo tem uma base. A base é o exercício devocional e espiritual da sua família na sua casa. Como disse antes, a relação, muitas vezes, para nós, é o seguinte. A igreja implica na minha casa. É assim que nós pensamos. Mas é o contrário. É a minha casa que implica na situação que eu vivo, que eu experimento na igreja. E aí, eu quero ser bem prático aqui e quero trabalhar um pouco isso aqui. Porque muitas vezes nós deixamos de desfrutar das bênçãos do Senhor de maneira mais profunda porque nós negligenciamos esse princípio. É como eu disse antes, os problemas começam a aparecer no casamento. Eu não estou dando a você uma fórmula mágica de como é que todos os problemas no seu casamento eles vão simplesmente desaparecer. Eu repito, a nossa intenção através desses estudos para a família da aliança não é romantizar, a criar uma família perfeita, ideal, e você tem que ser assim. Não. Então, não estou dizendo que se você fizer o culto doméstico e as demais atividades religiosas em família, o seu casamento vai ser maravilhoso, mas certamente você vai experimentar a bênção do Senhor de maneira mais profunda. Porque apesar de o Senhor ser o Redentor, apesar do Senhor ser o Criador de todas as coisas, isso significa que toda a sua criação deve obediência a Ele, porque Ele exige assim. Ao cumprir os mandatos do Senhor, o Senhor nos abençoa. E aí nós queremos, às vezes, tantas coisas na nossa família. Nós gostaríamos de tantas coisas na nossa casa. Que meu marido fosse isso, que minha esposa fosse aquilo, que meu filho fosse assado, que não sei o que, fosse cozinhado, e não sei o que lá. A gente quer tanta coisa na nossa família. Nós nos esquecemos que muitas vezes nós poderíamos desfrutar de tudo isso. Se em primeiro lugar e acima de tudo nós estivéssemos diante do Senhor através do culto doméstico. É lá que o seu coração vai ser pastoreado. É no culto doméstico que o seu coração, que o Espírito vai agir no seu coração, domando o pecado. Porque veja, o dia do Senhor, o culto público, lhe dá esse suporte espiritual. Você vem à casa de Deus, para quê? Para você adorar o Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que você possa receber as bênçãos do Espírito, para que você possa continuar vivendo para o louvor e para a glória dele. E que bênçãos são essas? É o fortalecimento espiritual, mediante o ensino da palavra, que lhe dá orientação para viver para a glória de Deus. É o fortalecimento espiritual da comunhão dos santos, é o fortalecimento espiritual dos sacramentos. Então, todo esse aparato espiritual vai ser concedido a você. Mas todas essas coisas precisam também estar em complemento com outras. E uma delas, como nós estamos falando no contexto da família aqui, é o seu exercício domiciliar, é o seu exercício espiritual domiciliar. Do contrário, você vai viver uma vida espiritual débil. E quando eu falo de vida espiritual débil, eu estou falando de que as portas da sua casa sempre estarão abertas para a ação maligna. Ah, que o demônio vai entrar. A superstição neopentecostal hoje em dia que vai ter um encosto na sua casa. Não. Mas veja, Satanás sempre vai ter uma brecha, porque a sua família e a sua casa estarão enfraquecidos espiritualmente. E as potencialidades do pecado vão ser exploradas por Satanás. E lembre-se, Satanás não precisa de uma avenida. Satanás não precisa de um buraco enorme. Basta a brecha. Basta uma pequena fissura na sua armadura para que Satanás explore
a natureza pecaminosa que já está dentro de nós. Veja, é aquele velho ditado, é a fome com a vontade de comer. Satanás é a vontade de comer e eu já estou com fome. No meu coração já tem pecado e Satanás só quer explorar isso e eu dou lugar. Como? Eu negligencio o culto doméstico da minha família. E aí, mais uma vez, eu vou precisar me referir aqui aos homens, aos cabeças, aos chefes das casas. É você quem puxa a tropa. Você precisa estabelecer um dia, você precisa estabelecer um horário e ser fiel, mas já são meia-noite, cheguei agora, mas é agora, acorda menino, acorda, vai ser agora. Há uma frase que é atribuída a Lutero, que diz que se Lutero, ele dizia que se ele não orasse pelo menos 2 horas por dia, Satanás teria vencido ele naquele dia. Veja, quantos dias a gente não passa, às vezes, sem culto doméstico? Quantos dias a gente passa, às vezes, sem ler as Escrituras? Sem a oração? Sem os demais exercícios espirituais? Naturalmente, eu preciso também me referir às mulheres cujo marido não é crente. Como é que fica o caso? Já que o homem é o cabeça, como é que fica a situação, pastor? Eu vou ser cabeça? Ele não vai ser cabeça. Mas lembre que seus filhos não são filhos do maligno. Eles são filhos da aliança. Se você é crente, você tem filhos, e seu cônjuge não é crente, os seus filhos não são filhos do maligno. Eles são filhos da aliança. Se vão crescer, como a gente já disse isso aqui várias vezes, se vão crescer e se vão se mostrar filhos do maligno, é outra história, não está debaixo da sua responsabilidade, porque não é você quem salva. Mas a sua ordem, ou as ordens que você tem, é trazer seus filhos à ordem do Senhor. Trazer seus filhos à ordem de Deus, no culto doméstico. Então é você que vai orar, é você que vai ler a Escritura, é você que vai se desdobrar para explicar o texto, é você que vai se desdobrar para cantar com eles. Veja, o culto doméstico, há um tempo atrás, eu lembro de ter enviado no grupo uma diretriz de culto doméstico. O culto doméstico não precisa ser um culto com a mesma duração do culto público, 1h30, 2 horas, com uma pregação de 40 minutos, 50 minutos. Não, 15, 20 minutos você faz um culto doméstico. Quais são os elementos do culto doméstico? Isso é claro, é a oração, leitura de um texto, oração de confissão, você vai ter a explicação do texto que você leu, cânticos ao Senhor, e aí você escolhe quantos cânticos, 1, 2, 3, 1 milhão, não sei, e aí você ora encerrando, acabou, 20 minutos você faz. Agora, quando você não quer, qualquer desculpa serve. E aí, veja, mais uma vez eu bato nessa tecla. Nós estamos tratando aqui de uma ordem. Não é opcional. Isso não está facultado para você. Ou você faz ou faz, acabou-se. E, através disso, nós não temos noção do bem que isso faria à nossa casa. Do bem que isso faz às nossas famílias. De você guiar os seus filhos na lei do Senhor, debaixo da sua instrução. Qual é o papel do pastor? Ele vai explicar o texto para você. Domingo após domingo é isso nós temos tentado fazer. Ele vai explicar o texto para você e vai aplicar dentro das áreas que você vai fazer. Mas aqui, veja, aqui é o rebanho completo. Aqui é o rebanho geral. Então, eu preciso, nos meus exercícios de interpretação do texto, eu preciso pegar o máximo possível, o mais específico que eu tento ser, eu sou. E aí eu vou tentar aplicar o texto para a igreja de maneira muito específica, de maneira muito clara, o que é que o texto está dizendo e o que é que o texto está exigindo de nós aqui. Você vai pregar. Mas veja, eu não conheço especificamente cada familiar seu. E você, especialmente os homens, você conhece a sua casa melhor do que ninguém, muito melhor do que eu. Você tem a oportunidade de pastorear o coração dos seus filhos de maneira direta. Você sabe onde é que o calo aperta.
Você sabe onde é que ele é mais desobediente, onde é que é mais rebelde, onde é que é mais obediente, onde é que é mais piedoso, e você tem como reforçar essa piedade, você tem como refrear esse mal. Você sabe qual é o tipo de palavra que a sua esposa precisa, qual é o contexto que ela está vivenciando, o que é que ela está passando de repente, de maneira particular, e você tem como pastorear, à luz do texto bíblico, de maneira muito específica, de maneira muito direta. Você sabe quais são as suas lutas, você sabe quais são as suas dificuldades, então você pode ser pastoreado de maneira muito específica. Então, veja, é uma maneira de nós cultivarmos a bênção do Senhor no nosso lar, crescendo espiritualmente. E aí é aquela história, você pode viver, nós vamos ver isso, inclusive, mais especificamente hoje à noite. Você já é filho de Deus. Isso é irrevogável. Agora, você pode viver como filho de Deus, como um mendigo ou como um príncipe. É você que escolhe. Você pode viver como filho de Deus, no seu lar, na sua família. Você pode relegar a sua família à mendicância espiritual de migalhas, negligenciando o exercício devocional espiritual, do culto doméstico e demais atividades. Ou você pode abastecer a sua casa com alimento espiritual diário, obedecendo ao mandato espiritual que o Senhor determinou para nós. E veja, o mundo lá fora, o apóstolo Pedro, ele foi cirúrgico nisso. Naturalmente, estava sendo inspirado. O mundo lá fora é como um leão buscando tragar. E hoje em dia, falo especificamente aos pais aqui, né, de maneira mais direta aos pais, hoje em dia, as formas com que Satanás se apresenta para fisgar o coração dos nossos filhos é um negócio assim assombroso. De como Satanás tem sido engenhoso em tentar capturar a atenção dos nossos filhos de diversas formas. E quando a gente vai ver, de casos e casos de que já ouvi falar, de que a criança estava na pornografia ou coisa pior. Em casa a criança era de um jeito, na escola era outra. Em casa era um cordeiro, na escola era um bode. E quando você vai investigar, qual é a causa, qual é a circunstância, o que foi que aconteceu? A criança estava dando ouvido, o adolescente, o jovem, não interessa a idade, estava dando ouvido ao sibilar da serpente. Meios, os mais diversos. Talvez o mais nocivo de todos, a internet. O convívio com o joio, com os filhos da serpente, não tem qualquer tipo de padrão moral, não servem a Deus nenhum, portanto não tem qualquer tipo de freio, vão se afundando mesmo, e quantos puder arrastar para o buraco, vão arrastando, e de repente nesse meio pode estar seu filho. Então, o ponto em questão, eu concluo aqui, meus irmãos, é nós vermos que isto aqui é um dever para ontem. É um dever que já deveria estar sendo praticado na nossa casa, na nossa família, há muito tempo atrás. Porque, como eu disse, é daqui agora. A gente vai ver no domingo que vem mandato cultural e no seguinte mandato social. Então, mas nós vamos ver especificamente também a questão do trabalho, a questão da exploração da criação, enfim. Mas veja, é daqui que a coisa começa. Se isso aqui não foi entendido, e veja... E aí eu até pensei nisso ontem, meu Deus, talvez seja demais, mas se cair um raio agora e me matar, e esta igreja tiver entendido pelo menos isso, eu vou chegar no céu e vou dizer, eu cumpri a minha missão. Se você tiver entendido a urgência do culto doméstico como fonte de bênção e de obediência a seu Senhor, meu trabalho aqui está feito. Eu posso morrer em paz. Do contrário, a sua casa corre grande perigo. Veja, como eu disse, que quero encerrar aqui, penso que já me delonguei demais, mas veja, abra sua Bíblia rapidamente em Êxodo, em Gênesis, capítulo 18. Eu queria encerrar com esses dois textos, reforçando essa ideia de necessidade. Gênesis, capítulo 18.
Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, de ser uma poderosa nação, de ser um povo abençoado, de ser o povo da aliança. Mas, como é que isso vai acontecer? Veja o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A família da aliança prometida a Abraão, ela vai existir. O Senhor Deus não estava simplesmente fazendo uma promessa condicional. Abraão, eu vou fazer de você uma poderosa nação. Ponto final, acabou. Mas como é que isso vai acontecer? Abraão vai ensinar a seus filhos e aos filhos de seus filhos depois dele a como guardar a lei do Senhor. Como nós dissemos anteriormente, Deus suscita filhos para si através dos nossos filhos, através da nossa casa. O reino de Deus cresce, o reino de Deus é expandido através dos nossos filhos, através da nossa casa e da evangelização dos não eleitos lá fora. Segundo texto, Josué capítulo 24, e esse texto os irmãos conhecem perfeitamente bem. Josué capítulo 24. A partir do versículo 14. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito simples. Josué está no final da vida, um ancião agora, um homem sábio, como sempre foi, mas agora mais ainda. Ele agora se depara com a terra, ele já entrou na terra de Canaã e já tomou posse de praticamente quase tudo. E agora, no final da vida de Josué, ele vai reafirmar a aliança. Ele vai obrigar o povo a cumprir os mandamentos do Senhor. Agora, pois, temer ao Senhor e serviu com integridade. E quem é Josué? Talvez não, o maior juiz de Israel. O maior general que o exército de Israel já teve. Maior do que Davi. Só que Josué não está preocupado com seu juizado, se é que eu posso dizer assim. Josué não está preocupado com o exército que tem sob seu comando. E ele está sendo bem franco. Se vocês querem servir aos outros, escolham hoje quem vocês vão servir. Vocês querem servir os deuses estranhos, os deuses que os pais de vocês serviram, vocês sirvam. Estou nem aí. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Veja, ele é juiz de Israel. Ele é aquele que está obrigado de levar Israel à adoração ao Senhor, como nós vamos ver como a gente vê no livro de Juízes. Os juízes eram responsáveis por levar Israel à adoração. Só que ele não poderia fazer isso. Josué está cônscio de que ele não pode levar Israel à adoração se ele não levar primeiro a sua casa. Então vocês escolham. Vocês querem servir os pagãos, os deuses pagãos, os ídolos, vocês sirvam. Eu não posso cumprir as minhas obrigações como juiz. Eu não posso cumprir as minhas obrigações como general, se em primeiro lugar eu não levar a minha casa à obediência ao Senhor. Então, se vocês querem adorar os ídolos, adorem. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, da mesma forma, entenda que a sua maior obrigação é cumprir o mandato espiritual. Não interessa quais são as suas obrigações no seu trabalho, não interessa quais são as suas demandas na sua vida. Eu estou sendo aqui muito franco, muito sincero.
Não estou falando que eu não me importo com as suas atribuições. Não é esse o ponto. Mas a questão é, eu não me importo quais são as suas atividades lá fora. O seu maior ministério, a sua maior atividade é levar sua casa e sua família à adoração ao Senhor. Descumprido isso, nada mais faz sentido. Nada mais importa. Afinal de contas, o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro, perder a alma? Ok, irmãos. Alguma dúvida? Ou pergunta? Eu sabia que não ia ter. Essa aula meio pesada, né? A ripada come no centro, nas costas de todo mundo, a gente fica... Eu vou perguntar o quê? É duro. Sim. Sim. Evangelizar é uma coisa. Você ora ao Senhor e pede oportunidade para que, numa situação ou noutra, você possa introduzir o evangelho para eles. Mas aí a questão, por exemplo, seus filhos. Você chama no particular. Você chama no particular, ou o que faria, né? No caso de filhos, se chama no particular e faz o culto doméstico ali rápido com eles. Não. Você evangeliza pedindo ao Senhor a oportunidade de abordar o seu marido, abordar a sua mãe. Como é que Senhor, me dá a oportunidade de repente poder comunicar o evangelho? Mas nesse caso não há a obrigatoriedade do culto doméstico. Puxa pela orelha. Ele é grande, né? Puxa aqui. Puxa ele aos poucos, devagar, com andor, que o santo é de barro. Vai devagar. Tente começar com a leitura da Escritura e uma oração rápido, muito simples. E aí, em primeiro lugar, vá colocando isso em exercício. Quando vê que está começando a se tornar periódico, aí você acrescenta um cântico, abre para pedido de oração. Você vai aos poucos, levando ele a um ritmo. Então, começa uma vez por mês, de repente a cada 15 dias, depois toda semana, depois a cada 2 dias, depois diariamente. Aos poucos, devagar, mas constantemente. Né? E aí, desse jeito, faz primeiro uma oração, leitura da Escritura, viu que de repente está se tornando algo mais habitual, ele já está mais aberto, porque no começo de repente há resistência, mas está mais aberto agora, então vai, introduz que você quer pedir alguma coisa, meu filho, aí ora junto com ele e vai até que de repente seja constante. E é um meio certamente de trazê-lo de volta, certamente, devagar, mas se vai ao longe, né? Algo mais? Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar. Bom Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a exercitar a nossa casa, a nossa família espiritualmente no temor do Senhor. Nos ajuda a levar os nossos familiares ao conhecimento Teu, através do culto doméstico e demais exercícios espirituais, especialmente o culto público, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá o conhecimento de que isso é uma ordem, isso é importante, para que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, até a noite, se o Senhor assim nos permitir.